Bom dia, irmão, bom dia, irmã. Padre José Raimundo, paróquia do Estiepe, em Salvador. Hoje é quinta-feira, na oitava da Páscoa, dia 8 de abril de 2021. O Evangelho é Lucas 24, 35 a 48. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai-o em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estás vendo que eu tenho." E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isto." O Evangelho hoje inicia com a volta dos discípulos de Emaús a Jerusalém e com o relato que eles fazem à comunidade da experiência que tinham tido de Jesus ressuscitado. Os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles. Ainda hoje, irmãos, quando a igreja relata a sua experiência de Jesus ressuscitado, lendo nas Escrituras Sagradas tudo aquilo que a ele se refere, o mesmo Senhor aparece em seu meio e anima novamente o coração dos ouvintes, levando-os a uma profunda profissão de fé. Neste mesmo trecho evangélico, após a saudação da paz, típica do ressuscitado, os discípulos são convidados a perceber que se trata do próprio Jesus e não de uma ilusão. "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E, dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. As marcas nas mãos e nos pés são manifestações da paixão do Salvador e dão autenticidade à sua presença no meio da comunidade. Assim como acontece conosco, quando importantes acontecimentos acabam nos marcando por toda a vida, também com Jesus
As marcas da paixão continuam revelando o amor imenso com que ele nos amou, a ponto de se sacrificar, dependurado e perfurado numa cruz, qual oferta de amor oferecida por cada um de nós. As marcas da paixão se transformam assim nas marcas da entrega livre e amorosa de Jesus pela humanidade. E nos convidam a também nos deixarmos marcar pelo sacrifício de doação de nós mesmos, para que no mundo vença os valores evangélicos da fraternidade, da verdade, da justiça e da paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. Os irmãos e irmãs sejam todos protegidos pela mão poderosa do nosso Deus. Amém.